Quem tentou Davi para fazer o censo? Deus ou o diabo? Estaria a Bíblia em contradição? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para você que me segue e me acompanha através do YouTube, não se esqueça de ativar o sininho das notificações, clicar em gostei, comentar e compartilhar com seus amigos. Assim você nos ajuda a divulgar mais o nosso canal e nossos vídeos serem encaminhados para mais pessoas, tá ok? Você está aqui no meu escritório e hoje nós vamos comentar um assunto muito interessante. Eu fui marcado hoje em um certo post e eu já estava com esse vídeo já em mente para gravar, mas faltava alguma outra oportunidade e eu achei hoje a oportunidade especial para falar sobre a possível contradição de 2 Samuel com 1 Crônicas a respeito do censo de Davi, o erro que Davi comete ao fazer o censo. Seria ele impulsionado por Deus a cometer esse erro ou pelo próprio diabo a cometer esse erro, sendo que um texto está dizendo uma coisa e o outro está dizendo aparentemente outra coisa. Fica nesse vídeo porque nós vamos tratar diretamente desse assunto aqui hoje. Não se esqueça de pegar a sua Bíblia, uma caneta e um papel e bora pro texto. Mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Perceberam a aparente contradição? 2 Samuel fala que Deus incitou Davi. Já o mesmo texto de 1 Crônicas fala que Satanás incitou Davi. E agora? A Bíblia estaria em contradição? Agora pronto, pastor. Agora vamos comprovar que a Bíblia está errada. Olha que contradição que a Bíblia está fazendo. Não, calma. Vamos com calma. Não é isso. A Bíblia ela jamais entra em contradição. Há várias explicações muito boas a respeito disso e é isso que nós vamos tratar aqui agora. Existe uma explicação muito comum a respeito desses dois textos, tanto dentro do judaísmo quanto dentro do cristianismo. Muitos exegetas bíblicos, intérpretes das escrituras, estudiosos, vão dizer que esse texto está apenas dizendo que Deus permitiu que Satanás incitasse Davi para promover o censo, ou seja, ele errou porque Deus permitiu que Satanás influenciasse Davi a cometer esse erro. Essa argumentação ela é bem quista e bem aceita e é muito interessante e convincente também essa posição aceita por boa parte da cristandade atual. E é salutar observar essa corrente de interpretação porque nos força a observar o papel de Satanás justamente aqui nessa história, nesse texto. Um comentarista chamado Martin Selman, ele aponta que Satanás é mencionado no Antigo Testamento pelo menos diretamente com seu nome em apenas 3 ocasiões no Antigo Testamento. Jó capítulo 1, versículos 6 e 7, Zacarias capítulo 3 e esse texto que nós estamos trabalhando, que é 1 Crônicas capítulo 21. Dentro dessa perspectiva de que Deus permitiu que Satanás incitasse Davi, é bem convincente porque no contexto da história, o próprio Davi aconselha Saul para que se arrependa, achando que o próprio Deus o influenciava, estava por trás de toda aquela história para que ele fizesse a contagem do censo. Por isso, o próprio censo em si foi um instrumento de Deus para que ele pudesse julgar a nação de Israel. E os efeitos desse censo poderiam ser evitados por Davi se ele reconhecesse ali esse grave erro diante do Senhor. Mas uma segunda posição a respeito desses dois textos, que também é interessante, é que a expressão Satanás, usada aí em 1 Crônicas, não é necessariamente um inimigo espiritual, o inimigo Satanás, mas seria um inimigo humano, um soldado, alguém que acabou influenciando Davi, incitando Davi, um certo inimigo, acabando incitando Davi a cometer esse grave erro diante do Senhor. Dentro dessa perspectiva, Stephen Mackenzie, ele defende essa ideia, mostrando que Satanás como nome próprio não era muito comum naquele judaísmo antigo. Só vai aparecer Satanás como nome próprio, propriamente dizendo, já no judaísmo do Segundo Templo, no judaísmo mais moderno, não no judaísmo antigo.
Logo, talvez o termo Satanás ali em 1 Crônicas seja um substantivo usado para o inimigo, alguém que chegou próximo a Davi e deu conselhos errados para Davi para que ele cometesse esse grave erro diante do Senhor. Essa posição também é exegeticamente boa e bem analisada e coerente. Talvez você esteja se perguntando, tá, reverendo, até então tudo bem, essas duas posições, mas qual é a sua posição a respeito do texto? Eu sei que você chegou até aqui. Se você chegou até aqui para saber minha posição, comente aqui abaixo. Eu cheguei até aqui. Vamos lá. Não há problema nenhum para nós a gente crer que Deus pode usar o diabo para fazer alguma determinada ação. Isso é muito comum nas Escrituras. Por exemplo, para tocar em Jó, Deus usou Satanás. Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó. E em várias outras ocasiões nas Escrituras, nós vimos o próprio Deus permitindo que Satanás haja. Eu sei que na mente evangélica moderna é como se Satanás estivesse numa quebra de braços com Deus, né? É como se ele fosse um arqui-inimigo, um inimigo total de Deus, mas não é bem assim. Ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Então essa ideia aí de batalha espiritual, depois a gente vai gravar um vídeo a respeito disso, é conversa fiada. Satanás, ele já está, diz Lutero que o diabo, ele é o diabo de Deus. Ele é o servo de Deus nesse sentido, ele serve a Deus, ele obedece a Deus, ele não faz nada sem a ordem e a permissão do Senhor. Ele é como um cachorro na coleira do Senhor, ele só vai aonde Deus, ele determina aonde Deus ele permite. Portanto, eu fico com essa posição majoritária da cristandade atual de que foi literalmente o diabo que o Senhor permitiu para que incitasse Davi a cometer esse erro de contar o censo em Israel. Tanto é que no verso 2, Satanás nem aparece mais. Davi cometeu um erro muito grave, mas a pergunta é, só para a gente encerrar, por que era pecado? Como assim, como fazer a contagem é um pecado diante de Deus? Vamos ver aqui agora rapidamente. Foi um grave erro contra o Senhor, tanto é que nos versos 3 a 6, o próprio Joabe, ele vê esse erro em Davi. Tais ali foi um pecado grave contra o Senhor que Davi cometeu, porque as bênçãos de Deus não podem ser estimadas. Também a separação das tribos ali entre os soldados seriam terríveis para eles. Também por causa do orgulho de Davi, porque somente Deus pode fazer recenseamento, não reis humanos, o que poderia causar muito orgulho no coração de Davi. Para fechar nosso estudo com chave de ouro, eu recomendo a minha obra, O Segredo de um Menino que Virou Rei. É um comentário bíblico a respeito de 1º e 2º Samuel. Aqui eu trato sobre a vida do rei Saul e do rei Davi, sendo o rei Davi o rei escolhido e ungido pelo Senhor. Portanto, eu quero recomendar esse livro aqui para você. Se você quiser, digita aqui abaixo eu quero, que eu estarei entrando em contato no seu privado, enviando o link para você receber na sua casa esta maravilhosa obra e ser agraciado pelo Senhor. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Que Deus abençoe.